A presente comunicação reporta-se às repercussões da declaração de insolvência nas relações laborais. Neste aspecto, há previamente que aferir qual o código aplicável, no caso de insolvência do empregador, o CIR ou o Código de Trabalho. No caso de insolvência do empregador, é de afastar a aplicação do artigo 111 do CIR, relativo a contratos que impliquem a realização de uma prestação de serviço duradoura, por força do próprio artigo 277, igualmente do CIR, o qual indica que os efeitos da declaração de insolvência relativamente a contratos de trabalho e à relação laboral regem-se exclusivamente pela lei aplicável ao contrato de trabalho. Ou seja, é o próprio artigo 277 do CIR que nos dá a norma de resolução do conflito entre o Código de Insolvência e o Código de Trabalho na aplicação do regime de insolvência face aos contratos de trabalho. A extinção da relação laboral por declaração judicial de insolvência ou por encerramento do estabelecimento. De acordo com o artigo 347, número 1 do Código de Trabalho, a declaração judicial de insolvência do empregador não produz efeitos na relação laboral, dado tratarem-se de esferas jurídicas de intervenção distintas. Não existe, portanto, uma eficácia extintiva automática da declaração de insolvência, pelo que o administrador da insolvência deve continuar a satisfazer integralmente as obrigações emergentes dos contratos de trabalho até ao encerramento definitivo do estabelecimento. Tal é expresso no artigo 347, número 1 do Código de Trabalho. A declaração judicial de insolvência do empregador não faz cessar o contrato de trabalho, devendo o administrador da insolvência continuar a satisfazer integralmente as obrigações para com os trabalhadores, enquanto o estabelecimento não for definitivamente encerrado. A razão subjacente à manutenção da empresa após a declaração judicial de insolvência visa, nomeadamente, garantir o pagamento aos credores a partir dos rendimentos que advenham dessa mesma manutenção. Extinção da relação laboral antes ou depois do encerramento definitivo do estabelecimento. A extinção da relação laboral pode ocorrer antes ou depois do encerramento definitivo do estabelecimento. A extinção da relação laboral pode ocorrer antes do encerramento definitivo do estabelecimento, quando, no âmbito do poder de gestão do administrador de insolvência, este determina a cessação de contrato de trabalho de trabalhador cuja colaboração não seja indispensável ao funcionamento da empresa, segundo o disposto no artigo 347, número 2 do Código de Trabalho, de acordo com critérios de diligência que esse mesmo administrador livremente elegerá. Tal é expresso no artigo 347, número 2 do Código de Trabalho. Antes do encerramento definitivo do estabelecimento, o administrador da insolvência pode fazer cessar o contrato de trabalho de trabalhador cuja colaboração não seja indispensável ao funcionamento da empresa. O conceito não seja indispensável ao funcionamento da empresa, cuja apreciação cabe exclusiva e discricionariamente ao administrador da insolvência, reporta para os casos em que a função do trabalhador esvazia o rendimento do estabelecimento, dado que o desempenho se tornou desnecessário ou inútil. Facilmente se compreenderá, por exemplo, a dispensa de um trabalhador cuja função consiste em apresentar produtos novos a potenciais clientes quando a empresa já não os produz. Neste caso, o contrato extingue-se por caducidade, de acordo com o artigo 343, a linha B do Código de Trabalho, entendendo-se essa dispensabilidade em sentido lato, ou seja, como uma impossibilidade superveniente, absoluta
e definitiva do empregador receber trabalho. O artigo 347, número 5 do Código de Trabalho, indica expressamente que o trabalhador tem direito à compensação por caducidade do contrato de trabalho, estando tal compensação prevista no artigo 366 do mesmo Código. A extinção da relação laboral pode ocorrer depois do encerramento definitivo do estabelecimento. Esta possibilidade, contudo, não se encontra regulada no próprio artigo 347 do Código de Trabalho, pelo que é de aplicar o regime do encerramento da empresa que provoca a caducidade do contrato de trabalho previsto no artigo 346, número 3 do mesmo Código, tendo o trabalhador igualmente direito à compensação nos termos do artigo 366, por remissão número 5 do artigo 346. Procedimento para a cessação dos contratos de trabalho. A cessação de contratos de trabalho decorrentes do encerramento definitivo do estabelecimento ou a cessação realizada pelo administrador da insolvência antes do encerramento definitivo do estabelecimento, bem como no caso de processo de insolvência que possa determinar o encerramento do mesmo, salvo tratando-se de microempresas, deve ser antecedida de procedimento relativo ao despedimento coletivo, previsto nos artigos 360 e seguintes do Código de Trabalho, com as necessárias adaptações. Tal é expresso no artigo 347, número 3 do Código de Trabalho, o qual dispõe que a cessação de contratos de trabalho decorrente do encerramento do estabelecimento ou realizada nos termos número 2 deve ser antecedida de procedimento previsto nos artigos 360 e seguintes, relativos ao despedimento coletivo, com as necessárias adaptações. Celebração de novos contratos, motivação. O artigo 55, número 4 do CIR admite excepcionalmente que o administrador da insolvência possa celebrar novos contratos a termo, certo ou incerto, e esta possibilidade reduz efetivamente e apenas a contratos a termo, com trabalhadores necessários à liquidação da massa insolvente ou à continuação da exploração da empresa. Esta faculdade apenas é legítima quando os próprios trabalhadores da empresa não estejam aptos, por qualquer motivo, a desempenhar tais funções. Os novos contratos caducam no momento do encerramento definitivo do estabelecimento, onde os trabalhadores prestam serviço ou, salvo convenção em contrário, no da sua transmissão. Tal é expresso no artigo 55, número 4 do CIR, o qual dispõe que o administrador da insolvência pode contratar a termo, certo ou incerto, os trabalhadores necessários à liquidação da massa insolvente ou à continuação da exploração da empresa, mas os novos contratos caducam no momento do encerramento definitivo do estabelecimento, onde os trabalhadores prestam serviço ou, salvo convenção em contrário, no da sua transmissão. Este mesmo dispositivo deve ser entendido em conjunto com as disposições do Código de Trabalho relativas à admissibilidade de contratação a termo, certo ou incerto. Esperamos que esta breve comunicação tenha permitido o entendimento da relação de insolvência e os seus efeitos relativamente aos contratos de trabalho.